para falar de um assunto, bom, trânsito, né, Pablo? Trânsito ruim, né? Para falar de um assunto que pode parecer não ter relevância nenhuma para a gente, mas é extremamente importante para nós, como cristãos. Aliás, tudo o que a Bíblia ensina é bom para a gente. Todo o ensino bíblico, ele tem um fundamento especial para a nossa vida. Quer nos ensinar como nos comportar nesse mundo. E o assunto que eu queria tratar hoje é extremamente importante, por quê? Porque a partir de uma pergunta que os discípulos fizeram, desencadeou uma série de ensinos que vão falar de virtudes cristãs que a gente precisa desempenhar, desenvolver a cada dia na nossa vida. Não só aqui dentro, porque aqui é fácil fazer isso. Aqui é o ambiente mais tranquilo para o exercício da fé, para o exercício das virtudes, para o exercício da piedade. Aqui dentro é tranquilo. Lá fora é o nosso campo de batalha. Lá fora é o local aonde nós vamos nos deparar com realidades que a gente não se depara aqui. E eu queria falar sobre isso hoje, sobre o desejo que nós estamos vivendo nesses últimos dias, nesses últimos anos, de poder, de proeminência, de ser conhecido. E por que não chegar ao ponto de falar assim, de ter mais seguidores do que os outros? Porque a moda hoje é ter seguidor. Hoje, o que mais as pessoas... Está tendo um congresso no Rio, e vendo a reportagem, é muito interessante por conta de estratégia de crescimento, né, na parte empresarial, na parte comercial, o marketing. E havia lá, ou há ainda, não sei, a palestra de uma pessoa que tem para mais de 8 milhões de seguidores. Acreditem, se aqueles que estavam na fila, aguardando a hora dela falar, não fossem seguidores dela, a partir daquele momento o número dela iria consideravelmente aumentar com a chegada desses novos seguidores. E todos estavam querendo ouvir a pessoa, para descobrir qual é o segredo, para que elas pudessem serem também, ou descobrirem o que ela fez para ter tantos seguidores. Essa é a nossa cultura de hoje. É a cultura que as pessoas querem proeminência, as pessoas querem serem vistas, as pessoas querem ser conhecidas, as pessoas querem poder. E isso é importante para as pessoas de hoje. E uma pergunta desencadeou uma série de ensino de Jesus e de diagnóstico que Jesus teve daqueles que estavam lhe perguntando. Então, se a gente olhar para o texto com carinho, olhe para o texto com carinho. Nós lemos do versículo 1 até o versículo 5 do capítulo 18. E diz, naquela hora, aproximando-se Jesus dos discípulos, os discípulos perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-o no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Até aqui. Essa é a pergunta. Senhor, quem vai ser? Quem vai ser o número 1? Quem vai ser o primeiro? E é esta cultura que a gente está vivendo hoje. E dentro dessa cultura midiática, nem tudo é verdade. Aliás, a verdade está quase que morta. O que é verdade? Será que aquilo que você leu, aquilo que foi postado é verdade? Porque a verdade hoje é contraditória, porque tem coisas que se postam, tem coisas que as pessoas falam, colocam, publicam, que você não pode acreditar. Isso é desde do detalhe mais simples da vida até na questão política. Tudo é questionável hoje. Tudo é questionável. E Jesus aqui tem grandes ensinamentos para a gente de virtudes que nós precisamos desenvolver na nossa vida.
Porque o parâmetro do reino de Deus é diferente do parâmetro do mundo. É como o Hernando Dias Lopes diz, a pirâmide é invertida. Quem é pobre é rico. Quem é rico é pobre. Quem é grande é pequeno. Quem é pequeno é grande. No reino de Deus, a pirâmide é invertida. No reino de Deus, para o mundo cristão, para nós cristãos, o que se prega lá fora, o que se busca lá fora, o que se idealiza lá fora, no reino de Deus é o oposto. E ele vai nos ensinar aqui exatamente sobre isso. Então a gente leu. Certo homem disse uma coisa interessante, que viver no céu com pessoas que amamos certamente será uma glória. Vai ser muito bom, né? Já pensou, Xandinho? Todo mundo lá? Vai ser uma glória, uma bênção maravilhosa estar no céu com pessoas que nós amamos. Mas ele diz, mas viver com pessoas na terra enquanto não chegamos no céu é outra história. Então, até chegarmos no céu, tem história para contar, porque lá no céu a esperança é de que quando nós estivermos juntos vai ser uma glória. Jesus estava, então, diante de 2 sérios problemas com os discípulos dele. Ele estava com um problema chamado orgulho, que poderia ser a derrocada total daqueles que estavam sendo formados para serem os pais da igreja, para serem aqueles que iriam dar seguimento ao Evangelho, levar a toda a nação, levar aos confins da terra, e também o desejo por grandeza, o desejo por algo um pouco a mais ou além daquilo que eles estavam ali vivendo. E uma pergunta desencadeou uma série de ensinos sobre quem é o maior no reino de Deus. E dentro do capítulo 18, é amarrado com uma amarração divina perfeita, irmãos. Tudo aqui foi amarrado divinamente, perfeitamente, para deixar um ensino perfeito para nós como igreja do que é ser grande no reino. O que é necessário para nos tornarmos grandes no reino? E primeiro é idealizar, é definir o que é ser grande. E Jesus vai exatamente mostrar isso aqui. No capítulo 1, no capítulo 18, a partir do versos 1 e 5. Ele diz, ser grande é ter ou atender o chamado com total humildade. Ou seja, ele já começa dizendo, o caminho para vocês serem de fato o que vocês desejam é atenderem o chamado. Jesus diagnostica aqui uma situação bem complicada. A ausência de um coração convertido. A ausência de um coração convertido está aqui. Ele diagnosticou isso aqui exatamente porque ele estava vendo uma pergunta de pessoas que naquela altura do campeonato não deveria haver no coração deles. Por que vocês estão preocupados em quem vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro, quem vai ter a palavra final, quem vai ser o pai da igreja? Vocês estão precisando de conversão. Os discípulos estavam desejosos em saber quem seria o maior no reino, mas Jesus fez, ou o que ele fez foi mostrar o que eles não tinham se convertido ainda, e se eles não mudassem a forma de pensar, nem na porta do céu eles entrariam. Ele mostra isso exatamente para os discípulos, e diz, olha, se vocês não se converterem como esta criança, jamais vocês vão entrar no reino dos céus. Ou seja, vocês estão pensando em serem grandes, se vocês não se converterem, nem entrar vocês vão. Então ele está tentando dizer para nós, a ideia de ser grande é atentar para o chamado, para o convite. E o que ele usa como exemplo? Ele usa a simplicidade de quem? De uma criança. Ele usou a simplicidade, a criança e a humildade de uma criança para quê? Para mostrar o verdadeiro exemplo e o caminho para ser grande no reino dos céus. Ele vai dizer no versículo 4 que nós lemos, portanto, aquele que não se humilhar ou aquele que se humilhar, como esta criança, este, ele afirma, este é o maior no reino dos céus. O que o texto nos mostra, então? O texto nos mostra que a principal causa da dissensão, dos sentimentos egoístas, que existem, irmãos, desculpem-me com a realidade, até dentro deste ambiente, aqui e espalhado
pelo planeta. Esse ambiente também tem sentimentos egoístas, de ausência de uma verdadeira experiência de conversão, porque o homem que é convertido, o homem que tem a Cristo como seu Senhor, o homem que entendeu a riqueza do que Deus fez na sua vida, ele não está preocupado se ele está ali embaixo ou aqui em cima, se ele serve na portaria, ou se ele está recolhendo a oferta nas mãos de vocês. Isso é indiferente para quem é convertido, porque a beleza da sua vida está em saber que ele foi chamado das trevas para a sua luz. De que ele estava perdido, ele foi achado. Não é ser, não é ter cargos, é saber que por graça e misericórdia Deus nos chamou para estar na sua presença. Essa é a grande razão, irmãos, das dissensões, das confusões existentes, a ausência de uma verdadeira conversão. Tiago 4, ele vai dizer: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele vai dizer: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa própria carne? Ele vai dizer: cobiçais e nada tendes, matais e invejais, não podeis obter, viveis a lutar e fazer guerras. Esse é o diagnóstico que Tiago também traz para essas situações. Portanto, Jesus apresenta aqui 3 critérios para nos tornarmos grandes, para esses discípulos se tornarem grandes no seu reino. A primeira coisa que ele fala é: atenta ao chamado de Cristo. Atenta ao meu chamado, atenda ao meu convite. Ouçam que eu estou convidando vocês para algo muito maior do que talvez ser alguém com nome ou com uma patente. Eu conheci um pastor que não podia chamá-lo pelo nome. Se você chamasse ele pelo nome dele, ele corrigia a pessoa na hora. Ele, pastor fulano. Só que essa pessoa tinha uma cultura de chamar todos pelo nome. Uma certa vez, ele já preocupado com isso, chegou perto de mim: pastor Otávio. Ele me chamou de Otávio primeiramente, não, desculpa. Pastor, eu falei: peraí. Rapaz, eu não estou maluco ainda, não. Ainda, pelo menos, não estou, não. Mas eu acho que lá na minha certidão de casamento, ainda eu tenho certidão de casamento, nascimento não tenho mais porque eu sou casado. Mas na minha certidão de nascimento passada, e na minha certidão de casamento, e no meu título de eleitor, e na minha habilitação, na minha identidade, e no meu título de eleitor, está Otávio. Não tem PR na frente. Meu nome é este. Então eu entendo que é um respeito chamar um sacerdote de pastor. Chamar o pastor Alexandre, por mais intimidade que eu tenha com ele, mas o nome dele é Alexandre. Ele brigava com as pessoas que chamavam ele pelo nome. Por que isso, irmãos? Que sentimento é esse que norteia a vida de sacerdotes que precisam serem chamados? Irmãos, o maior no reino é quem serve. Não é quem tem patente. Não é quem tem um PR na frente, ou um BP na frente, ou um AP na frente, porque não acredita muito no apóstolo, no ministério apostólico atual. O que Jesus ensina? Qual o segundo critério? A necessidade de uma verdadeira conversão. Sem conversão, o homem briga por coisas pequenas. Sem conversão, falta de conversão, o homem luta. Hoje é o cristiano que está tocando, toca nada. Queria estar tocando no lugar dele, dava umas oitavas ali, dava umas nonas ali. Sem conversão a gente faz contenda, a gente tem rixa, a gente tem briga, a gente tem tudo, mas um coração convertido, a exemplo de uma criança, nós servimos as pessoas. Nós não queremos ser servidos, nós servimos pessoas. E ele vai dizer, o terceiro critério é uma atitude humilde. Irmãos, quanto maior alguém quiser ser diante de Deus, quanto mais alto ela desejar chegar diante de Deus, essa pessoa precisa se comportar como se fosse a menor de todas ao seu redor. Quer ser grande? Demonstre para as pessoas que você é sendo menor. Há uma parábola que Jesus conta, que ele vê um homem entrando num banquete, sentando nos primeiros lugares do banquete. E ele vai dizer como um ensino,
quando fores convidado para uma festa, nunca procure os primeiros lugares, mas os últimos. Aí ele diz a razão. Por quê? Porque o dono da festa chegando, vendo que você não é um dos nobres, vendo que você é um daqueles convidados, né, que estava na listagem, né, aquele bam, ele fala assim: amigo, chegou o mais nobre que você, vá lá para trás e traga o mais nobre aqui para frente. O que Jesus está ensinando? Que no reino de Deus, os últimos sentarão na frente, e os da frente sentarão lá atrás. Então, quando fizerem alguma coisa, façam por humildade, não façam para serem vistos, façam para a glória de Deus, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo. Segunda coisa, como ensinamento, o que é ser grande? O que é ser grande no reino? A segunda coisa que ele ensina a partir do versículo 6, está amarrado. Não é amarrado o demônio, não, calma. Está amarrado o texto. Desculpa aí. Está amarrado o texto, está todo divinamente amarrado. E ele vai continuar falando desse mesmo assunto no versículo 6. Então, o que é ser grande no reino? Segundo o ensino de Jesus, ser grande é ter cuidado para não fazer ninguém tropeçar. É simples assim. Irmãos, é simples assim. Se a gente não atrapalhar ninguém de caminhar ao lado de Cristo, já estamos ajudando. Mas tem gente que coopera para botar uma pedrinha na perna, o abençoado tropeçar. O maior no reino é aquele que não faz um pequeno tropeçar. Leia o verso 6. Qualquer, porém, ele vai finalizar o verso 5 dizendo: portanto, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer, porém, verso 6, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creia em mim, e Jesus já está dizendo quem são os pequeninos. Pequeninos aqui é só uma figura que ele usou de uma criança, mas pequeninos são todos aqueles que creem nele. São os que confiam em Deus, que temem a Deus. Então ele já está dizendo claramente quem são os pequeninos. Não precisa nenhum teólogo vir explicar quem são os pequeninos, porque o próprio Jesus já está explicando. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, que creia em mim, o que ele vai falar? Melhor que lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, que ele diz assim, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé... Ai, que vem a polêmica. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar... A polêmica. Nós separamos hoje um culto muito especial. Hoje o culto é diferente. Nós vamos cortar na raiz. Trouxemos facões bem amolados, machado, motosserra. É a noite do terror. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta ou lança-o fora de ti. Melhor, leia comigo, melhor que entres na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos e 2 pés, e seres lançado no fogo eterno. Se os teus olhos te fazem tropeçar, arranca-o, lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que tendo 2 e seres lançados no fogo do inferno. Começaremos agora a mutilação. O que te tem feito tropeçar? Comece aí agora. Irmãos, por gentileza, posso trazer os instrumentos aí. Os discípulos podem começar a entregar os instrumentos aí para começar a noite. O que Jesus está nos ensinando? Antes, a segunda lição do Senhor começa com um chamado à responsabilidade quanto ao nosso testemunho e a nossa forma de viver. O que Jesus está querendo dizer conosco, para nós aqui no verso 6? Que nós precisamos ter extremo cuidado com a nossa vida. Porque nós temos
a possibilidade de fazer uma pessoa seguir em frente, olhando para a nossa vida, ou essa pessoa desistir da caminhada cristã, tropeçando e voltando para os braços do mal. Essa segunda lição que nos traz aqui é um chamado à responsabilidade quanto ao nosso testemunho e uma forma correta de viver. É um alerta com uma penalidade quanto àqueles que levam um pequenino a pecar. Paulo preocupado com isso. Paulo olha para a igreja de Corinto, no capítulo 8, 9 e 10. Paulo está vendo um grupo de irmãos que se diziam maduros, mas eram imaturos. E Paulo está vendo que a grande parte daqueles que se diziam mais maduros estavam comendo comida sacrificada na frente daqueles que estavam começando, talvez, na carreira cristã. Paulo vai chamá-los à responsabilidade. E vai primeiro dizer para eles, olha, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Para mim isso não significa nada. A comida do ídolo, para mim, não significa nada. Mas para o não salvo, para um neófito, irmãos, para aquele que não tem a luz, não tem um esclarecimento do Evangelho, é um perigo. Qualquer atitude nossa pode fazer uma pessoa tropeçar. E Jesus dá um alerta aos seus discípulos e todos nós hoje a quanto nossa responsabilidade com o nosso testemunho diante das pessoas. Nós podemos acabar com a vida espiritual de um ser humano que está lutando para se manter de pé, com um testemunho talvez descuidado, vivendo de qualquer maneira, fazendo qualquer coisa, postando qualquer coisa. Cuidado com as redes sociais. Pelo amor de Deus, tenham cuidado com o que vocês postam na rede social. A única coisa que eu tenho, que eu não gostaria de ter, e que eu já descobri que eu não preciso mais ter, e louvado seja Deus por isso, é um Facebook que o bispo volta lá atrás. Ó, todos os pastores precisam ter um Facebook, pastor Arlindo tem um Facebook bonitão. Porque eu vou postar as mensagens lá e eu quero que os irmãos me sigam e tal. Só que hoje já mudou, ele está no Instagram e nem Instagram eu tenho, não tem rede social. Eu já descobri que eu não preciso, eu só não sei como é que eu desligo aquele negócio. Eu vou pegar os universitários, desliga esse negócio porque não presta para nada para mim. Eu não preciso ficar mostrando a minha vida nas redes sociais. Eu não preciso ficar mostrando as minhas ideias nas redes sociais. Eu não preciso mostrar o que eu estou fazendo de bom. Quero ver você mostrar na hora que você está lavando a roupa, irmão. Você está lá cortando a cebola toda descabelada. Você está lá com aquela camisa do Boldrin toda furada. Mas não, vai postar foto, posta, né, na melhor pose, com a melhor make, né? Com a melhor vestimenta, e naquele dia, tem gente que tira milhões de fotos e vai guardando e vai postando ela de mês em mês. Ele vai para a região dos lagos, aí ele vai para dezenas de lugares da região dos lagos e guarda. Aí todo mundo pensa que ele só vive na região dos lagos, porque todo final de semana ele posta uma foto na região dos lagos. Mentiroso! Pobre metido a rico. Foi de ônibus, voltou de carona, dormiu na casa de alguém e postou foto para dizer que todo mundo estava lá. Para quê, meus irmãos? Domênico de Masi, sociólogo italiano, dizia assim, as pessoas compram o que não precisam, com dinheiro que elas não têm, para mostrar uma coisa que elas não são. É exatamente a nossa cultura. Que as pessoas querem mostrar o que elas não são. Tenham cuidado com o que você mostra para as pessoas, que não é uma verdade. Isso é um testemunho. E eu vou seguir, irmãos, para a gente cear. O mundo em que vivemos já é responsável por muitos escândalos. Este mundo é o lugar onde tentações para o pecado são inevitáveis, irmãos. Porém, o que Jesus está dizendo é que os responsáveis em fazer tropeçar qualquer um dos pequeninos dele receberão a mesma recompensa do mundo. É isso que ele está dizendo para a gente. O mundo já tem seus escândalos, ele diz isso, já bastam os escândalos do mundo, mas ai daquele por onde vêm os escândalos, a recompensa deles será exatamente igual à recompensa do mundo. Cuidado com o seu testemunho. Há dois ensinamentos nesses versos aqui. Primeiro, precisamos ser pedras
para apoiar. Você já pegou uma pedra para apoiar alguma coisa? Aquele carro com freio de mão quebrado? Nunca foram pobres, né, pastor Lino? Nunca foram. Só tem gente rica aqui. Bota na primeira, mesmo assim o carro está lá com a embreagem meio ruinzinha, né? Com o platô lá meio ruinzinho. Aí se você não colocar uma pedra, o carro desce assim mesmo engrenado. Aí você tem que pegar uma pedra para botar de apoio. Você precisa ser esta pedra para as pessoas, um apoio para elas, não uma pedra de tropeço. Não para as pessoas caírem, mas para sustentarem as pessoas. É isso que Jesus está nos ensinando nesse verso 6 e 7. O segundo ensinamento que ele nos deixa é: precisamos remover da nossa vida. Aí que a gente começa a pegar aqui no pesado. Precisamos remover da nossa vida tudo aquilo que nos faz tropeçar e, consequentemente, fazem pessoas tropeçar também. O que Jesus, então, está querendo dizer com essa mutilação bíblica aqui? Arranca o olho, arranca o braço, arranca a perna, vai ficar maneta, vai ficar cego de um dos olhos, vai ficar perneta. O que Jesus está dizendo? Ou melhor, o que ele não está dizendo? Primeiro, a gente vai ter que demonstrar o que ele não está dizendo. Ele não está dizendo e não está ensinando uma mutilação no nosso corpo físico, de cortar uma mão, um pé, um olho, mesmo porque você pode arrancar o teu braço e o teu coração continuar contaminado. Você pode arrancar um dos olhos. Como um casal que há muitos anos me procurou e disse: pastor, aconteceu um episódio triste conosco, houve traição da minha parte, mas eu decidi, nós vamos nos mudar, nós vamos para outro estado. Eu disse: você pode mudar de país, aliás, você pode mudar de planeta, se for com esse coração, vai cair de novo. Não é cortar o braço, furar um dedo, ali arrancar um olho. É conversão. É mudar o coração. Veja como é que está amarrado o texto desde os primeiros versículos. O que Jesus quer dizer? Jesus está tratando de corações que ainda não tinham vivência plena com Ele. Diferente do que nós estamos vendo aqui hoje, nesta noite. Eu creio que todos aqui são crentes em Cristo Jesus, pela fé. E que têm cuidado com suas vidas. Que não precisam serem mutilados fisicamente, porque seus corações foram circuncidados em Jesus. Jesus está agora nos instruindo a não fazer uma cirurgia física, mas uma cirurgia espiritual. O que ele nos ensina com essa cirurgia? Remova tudo o que te faz tropeçar. Tudo o que faz uma pessoa tropeçar quando olha para você. Tudo aquilo que ainda faz parte da sua maneira velha de viver. É isso que ele está falando. Não é para mutilar, é para circuncidar, é para limpar, é para remover. A ideia aqui de cortar é remover. A ideia aqui de cortar é tirar de dentro aquilo que ainda faz você tropeçar e leva as pessoas a tropeçar. Irmãos, não vai dar tempo. Tinha mais 3 razões para que Jesus ensinasse isso aqui. Nós estamos em 20 e 30, e para nós a ceia é tão importante ou mais importante do que o que eu quero dizer. Então a gente vai dar um ponto e vírgula aqui, e nós vamos orar e servir a Santa Comunhão. Quando Deus me der uma outra oportunidade com os irmãos aqui, eu sigo com esse assunto. Tá bom? Se os irmãos vierem. Tá bom? Vamos orar.